Algum tempo atrás a gente lançou alguns vídeos aqui no canal numa pegada de Python e a gente teve um feedback muito positivo de vocês. Então, seguindo nessa pegada, a gente vai trazer aqui no vídeo de hoje mais um vídeo ligando um pouquinho esse mundo de programação com o nosso mundo de redes e eu espero que você goste. Meu nome é Matheus e no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você pode gerar relatórios de equipamentos através do Python. Para o nosso laboratório de hoje, eu vou utilizar dois roteadores que vocês veem aqui na tela junto comigo. Eles são dois roteadores Cisco, mas você pode adequar aqui tudo que vocês verem no laboratório de hoje para qualquer fabricante, tá bom? O objetivo do laboratório é fazer o seguinte. Imagine que você tem um cenário dentro da sua empresa que você precisa acessar, sei lá, 10 equipamentos. E dentro de cada um desses 10 equipamentos, você precisa verificar se eles têm servidor NTP configurado, se eles têm SNMP, se eles têm AAA, como é que está os status das interfaces, como é que está a CPU, memória. Imagina você ter que acessar equipamento por equipamento, emitir comando por comando para você fazer esse relatório, sei lá, para o seu chefe. Então, o objetivo do laboratório de hoje é automatizar todo esse processo. Através do Python, a gente vai criar um script aqui que vai acessar equipamento por equipamento da nossa rede, rodar uma sequência de comandos e salvar o output dessa sequência de comandos, gerando um mini relatório para a gente, tudo isso de forma automatizada. Então o laboratório de hoje está bem legal, então eu espero que você fique comigo aí até o final. Para o laboratório de hoje eu tenho basicamente 3 arquivos aqui, que vão ser os arquivos que eu vou utilizar. O primeiro arquivo é o comments.txt, que pelo próprio nome dá para saber que é basicamente os comandos que eu vou utilizar no meu script. O device são os endereços IPs dos dispositivos que eu vou acessar. E o script de verify and save, meu script em Python. Eu joguei todos esses 3 arquivos aqui para um Linux que eu tenho instalado aqui numa VM. E todos esses scripts estão aqui numa pasta que eu coloquei chamada Automation. Se eu dar um ls aqui, vocês vão ver que eu tenho o comments, o device e em relação ao verify and save, eu botei aqui como nome de LOL. Vou até mudar o nome dele aqui, de lol.py para verify and save, só para ficar padrãozinho aqui, tá bom? Então, se eu dar um ls, o nosso script está aqui. E vamos dar uma olhada mais a fundo em cada um desses arquivos aqui para entender melhor o que o nosso script faz. Então, primeiro eu vou dar uma olhada aqui no txt dos comandos. Vocês podem ver aqui que eu tenho meia dúzia de comandos, por exemplo, show version, show IP interface brief, show clock, SNMP. Esses são apenas exemplos. Você poderia colocar muito mais comandos para verificar aqui, para ele gerar esse relatório para você no final. Ou mesmo você colocar muito menos comandos, se você quiser verificar apenas uma coisa específica. Então esse é o nosso arquivo de comments. A gente tem aqui o arquivo de devices também, que contém, é claro, os endereços IPs dos nossos dispositivos. E por fim, a gente tem aqui o nosso script em Python. A gente poderia vir aqui no nosso Kali Linux e dar um nano script and verify. E você vai olhar aqui todo o meu script que eu criei para esse laboratório de hoje. A gente pode dar uma olhadinha nele mais a fundo, então deixa eu jogar um pouquinho mais acima aqui, para a gente ver melhor o que o nosso script faz. Então primeiro eu fiz um import aqui da NetMiko. No caso eu fiz um Linux, mas você poderia fazer no Windows, assim como eu demonstrei nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Se você quiser fazer toda uma parametrização de time, ou seja, de data e hora que você está gerando esse log, por isso que eu importei aqui, mas no nosso script final a gente não está utilizando essas bibliotecas. Então elas estão aqui apenas para demonstração. E aqui embaixo está o que realmente o nosso código faz. Eu criei 2 funções para o nosso script de Python aqui. E essas 2 funções basicamente são: uma delas é leitura de arquivo. Então eu criei uma função, ou seja, um bloco aí de script, que esse bloco de script apenas vai fazer leituras de arquivos. Que leituras de arquivos são essas? Bom, eu preciso ler
os meus arquivos de comandos que o meu Python vai utilizar, e eu também preciso ler os arquivos dos endereços IPs dos nossos hosts que vamos acessar. Então esse bloco aqui do meu código faz exatamente isso. Então eu vou usar ele tanto para ler o arquivo do device quanto do comments. Logo embaixo eu tenho um outro bloco aqui de Python, ou melhor, de script, que esse outro bloco ele é chamado de Connect and Check. Então essa função que eu criei aqui, ela vai servir para conectar no dispositivo e fazer os checks que eu estou mandando. Reparem que eu estou passando dois parâmetros para elas. O primeiro parâmetro é o config lines, que a gente vai mostrar ele já já, e o segundo parâmetro é o device lines. Esses parâmetros aqui foram porque eu estou fazendo um read nos meus arquivos, ó, aqui que entra os parâmetros de arquivo. Então lá embaixo eu criei uma variável chamada config_line, e essa variável vai armazenar essas informações aqui de comments.txt, ou seja, eu vou armazenar o comments.txt, todos aqueles comandos dentro de uma variável, e essa variável eu vou passar para essa função aqui chamada filename, read from filename. Então eu vou lá, comando xpto, vou pegar esse comando aqui, passar para o meu filename e eu vou fazer alguma coisa com essa informação, porque ó, return lines, então essa função vai retornar todos os meus comandos linha a linha. Com essa informação retornando aqui, eu armazeno essa informação em config lines e agora eu passo essa config lines, que são os comandos, para a minha função de connect and check. O mesmo processo vai ocorrer para devices e devices line, ou seja, eu vou ler os dois arquivos através dessa função de cima e vou passar linha a linha desses arquivos para a minha função de conectar e checar, porque essa função ela vai ser responsável basicamente por conectar no equipamento, emitir os comandos e salvar o relatório. Então se a gente continuar aqui, eu tenho um for dentro da minha função de connect and check, e esse for ele vai fazer a leitura de IP em IP. Então, por exemplo, vai fazer o primeiro for aqui, vai ler o primeiro host lá, o 9818 alguma coisa. Depois, passou esse código, vai ler o for aqui de novo, vai pegar aqui um 9818 alguma coisa e assim sucessivamente. Em seguida, eu associo uma variável chamada NectConnect, ou seja, a rede que eu vou conectar ao dispositivo que eu criei aqui em cima. Ao associar isso, eu também abri um arquivo chamado output.txt, e esse arquivo vai conter primeiro o endereço IP do meu dispositivo, underline output.txt, e quando ele está aberto aqui, eu vou emitir todos os comandos em cima dele. Quando eu emitir todos os comandos em cima dele, eu vou fechar o arquivo e vou partir para um próximo dispositivo. E todo esse processo ocorre enquanto eu tiver tanto os dispositivos aqui quanto o command line. Então, basicamente, o nosso script está dividido em dois blocos. Um bloco é para leitura dos arquivos e o outro bloco é para acessar o meu equipamento, emitir os comandos nele e salvar todas essas configurações. Então aqui eu parametrizo os endereços IPs e como que eu vou acessar o equipamento, tanto que eu passo o username e password aqui. Logo em seguida eu conecto no equipamento. Quando eu conectar no equipamento, eu abro um arquivo de TXT. Quando eu abrir o arquivo de TXT, eu emito os comandos, tanto que eu criei um for comment config lines, Lembra que eu falei que a função vai retornar os meus comandos linha a linha? Então, como eu vou receber eles linha a linha, eu vou emitir comando por comando aqui e ir gerando o output. Bom, chega de tentar explicar esse script aqui e bora ver esse script funcionando na prática. Então, se eu dar aqui um cat comments, vocês vão ver exatamente o que eu te mostrei para vocês agora há pouco. E se eu der um cat device, vocês vão ver que eu também tenho dois dispositivos. Então basta agora eu simplesmente rodar o Python
Script, Command and Verify, apertar o Enter e vamos ver a magia acontecendo. Vocês reparem que ó, já começou a aparecer um monte de output aqui pra gente, né? Esses output ó, são exatamente os comandos sendo digitados. Ó. Os primeiros comandos aqui, ó, se você ver aqui, ó, uptime 20 horas e 11 minutos. Show IP Interface Brief, ó, 9818 tal. Logo em seguida, ó, o clock, SNMP, CPU History, vamos ver aqui, e assim, ó, Domain Name, e assim sucessivamente. Se eu dar um ls aqui no meu Linux, deixa eu diminuir essa tela para ficar melhor a visualização. Se eu dar um ls aqui, ó, vocês vão ver que ó, eu tenho dois TXT novos. O 98180233 underline output txt e o 9818.234 underline output txt. Então o nosso script acessou nossos equipamentos, emitiu os comandos, salvou todo o output. Como que a gente pegaria esses comandos, por exemplo? Eu posso vir aqui no WinSCP, por exemplo, aqui, né? Acessar o meu Linux, né? Não necessariamente o meu Linux, mas se você tiver no Windows, ele já vai estar no seu PC. Então eu vou acessar aqui o meu Linux 235. Ele está conectado aqui, ó, na pasta de Automation, no diretório Automation. E dentro desse diretório eu tenho os outputs em TXT aqui. Eu vou copiar eles, trazer para o meu PC. E olha só que legal, galera. Ele traz os outputs para mim, ó. Uptime, Show IP Interface Brief, Clock, SNMP, Show CPU History, Domain Name. É claro, galera, que isso é apenas um exemplo e é lógico que está muito simples esse relatório. E você pode também, é claro, também aperfeiçoar ele conforme a sua necessidade. Eu botei meia dúzia de comando aqui apenas para exemplificação, mas você pode aumentar a lista de comandos, você pode escrever algumas coisinhas aqui para ficar mais bonitinho. Mas eu acho que para nível de funcionalidade está bem legal e eu acho que esse vídeo já valia aqui o seu like e a sua inscrição e também um comentário falando sobre o que você achou desse vídeo de Python e também sobre dicas que vocês podem dar pra gente sobre vídeos que podemos fazer e entregar para vocês aqui. Não se esquece das nossas comunidades do Discord e do Telegram que eu sempre deixo aqui na descrição. Lembrando também que estamos com um curso novo, então compra lá para ajudar a família, fortalece aí a família. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!